Olá, muito boa tarde. Fazer do turismo uma oportunidade de aproximação familiar. É essa a proposta da Obra Nacional da Pastoral do Turismo para este ano. O seu diretor, Padre Carlos Godinho, que acaba de iniciar um segundo mandato, é hoje convidado do programa Eclésia. Padre Carlos Godinho, muito boa tarde. Obrigado por estar connosco e felicidades para este segundo mandato, antes de mais, na Obra Nacional da Pastoral do Turismo. Já iremos a esta proposta que faz para o verão, para as férias. Antes, gostava de iniciarmos esta conversa por a apresentação da equipa da Obra Nacional da Pastoral do Turismo para o segundo mandato, onde se apresentaram como um interlocutor oficial da Igreja diante do turismo de Portugal. O que é que vai acontecer? Que parcerias são estas que estão em curso entre a Igreja Católica e o turismo de Portugal para este setor? Sim, nós, ao iniciarmos o segundo mandato, enfim, temos aqui uma linha de continuidade, na medida em que permanecemos com alguns projetos, enriquecendo-os naturalmente com outros, e também com a mesma equipa, ligeiramente reformulada. Temos mais um elemento novo, o Padre Francisco Couto, que virá integrar a Obra Nacional da Pastoral do Turismo, a equipa da Obra Nacional da Pastoral do Turismo, e com alguns elementos, alguns projetos já vinham de trás. Concretamente, com o Turismo de Portugal, nós temos tido já alguma relação. Um dos trabalhos que tivemos preocupação em realizar inicialmente foi reunir com o Turismo de Portugal. Isso foi acontecendo pontualmente, em circunstâncias muito concretas, ao longo do primeiro mandato. Agora foi a formalização de um protocolo de cooperação, concretamente em torno de um projeto que nós definimos e que temos já devidamente elaborado, que é o projeto Igreja de Portas Abertas, que é um projeto de formação de guias intérpretes, que envolverá depois outras instituições, a Universidade Católica Portuguesa, o Centro do Emprego e Formação Profissional, e, portanto... E que tem que objetivo esse projeto? O objetivo é precisamente requalificar jovens licenciados desempregados ou equivalentes, formando-os como guias intérpretes, dando-lhes uma formação de componente teórica e depois também a formação prática de estágio, enfim, nas nossas igrejas, em alguns santuários, igrejas maiores, dependendo depois da aceitação do projeto também por parte dos reitores e dos párocos de algumas das igrejas, permitindo, de facto, formar guias intérpretes que possam desempenhar essa missão e essa função depois de futuro. Para acompanhar grupos que queiram visitar igrejas de Portugal e santuários. Estes guias intérpretes, enfim, a especificidade do guia intérprete é naturalmente será conduzir uma visita e interpretar o património, o próprio nome o define, mas passa pelo acolhimento, a possibilidade de manter as portas das igrejas abertas, que é uma questão fundamental, de facto conduzir a visita, explicitar o património, no sentido que descodificar a linguagem do património para que os visitantes possam conhecê-lo e possam, de facto, beneficiar dessa visita, possam de facto vivê-la como uma experiência rica e de conhecimento profundo, mas depois também existem outras atividades que podem e devem ser feitas, desde a musealização, enfim, desde a colaboração em termos de levantamento histórico, por exemplo, porque depois nós esperamos, enfim, sobretudo, ter gente com formação em várias áreas, nomeadamente na área da história, e que muito poderão dar depois, naturalmente, em termos, digamos, de conhecimento do próprio património. E, portanto, há todo um trabalho fazer diretamente com os visitantes e depois outro trabalho, digamos, de enriquecimento, conhecimento, até de escrita, eventualmente, descrição do próprio património. O projeto de Portas Abertas não tem plano de concretização já de início? É assim, nós assinámos o protocolo com o Turismo de Portugal na perspectiva de, enfim, candidatarmos este projeto ao financiamento dentro da estratégia Turismo 2020. Neste momento, enfim, vamos aguardar os tempos necessários para que a candidatura seja inserida e seja aceita, enfim, segundo aquela indenização do próprio Turismo de Portugal e dos próprios organismos de governo, mas estamos a pensar, mesmo enquanto aguardamos, avançar já com um projeto piloto. Há o interesse da Universidade Católica, o Polo Regional de Braga, há o interesse particular em avançar já e, portanto, há disponibilidade do Dr. João Duque nesse sentido e, portanto, poderemos avançar com um projeto piloto com outro tipo de financiamento, eventualmente recorrendo àquilo que é próprio, que é a propina, eventualmente, é uma questão que
temos que equacionar melhor e avançar com o projeto piloto em Braga e depois, então, sim, em conversação com a Universidade Católica, perceber até que ponto é que o podemos alargar a outros espaços. Parceria com o Turismo de Portugal, para além deste projeto, a que outros âmbitos poderá tocar? É assim, a parceria com o Turismo de Portugal passará pela disponibilidade de cooperação e de colaboração em todas as áreas, sobretudo naquilo que tem a ver com o turismo religioso. De alguma forma, ficou também definido, isso já tem em reunião anterior, que a Obra Nacional da Pastoral do Turismo será a interlocutora da Igreja, naturalmente, com o Turismo de Portugal. Mas este tipo de colaboração tem passado já por outras atividades, nomeadamente eu próprio, em abril passado, participei numa reunião conjunta promovida pelo Turismo de Portugal e orientada pelo Turismo de Portugal, com várias instituições civis, públicas e privadas, nomeadamente as Direções Gerais, as Direções Regionais da Cultura, as CCRs, precisamente na perspectiva de pensarmos os caminhos de Santiago. Uma atividade muito concreta e, portanto, tem havido um trabalho já de colaboração, um trabalho, digamos, de cooperação também com o Turismo de Portugal e estaremos disponíveis para qualquer outro trabalho que nos seja solicitado, bem como contamos com o Turismo de Portugal, nomeadamente naquilo que depois diz respeito a esta linha concreta que é o turismo religioso. Ainda há poucos dias, o Ministro da Tutela referia que de há 3, 4 anos para cá, o turismo em Portugal cresceu cerca de 30%. Nesse crescimento está o turismo religioso em específico, contribuiu, na sua opinião, para este aumento do acolhimento a muitos turistas? Sim, o turismo religioso está também ele em crescimento, em linha com as outras áreas, ou com os outros pacotes, digamos assim, se podemos definir exatamente assim, do turismo. E acha, Padre Carlos Godinho, que pode ser a primeira razão para que muitos turistas venham a Portugal? Não sei se... A primeira razão será em alguns contextos. Obviamente que Fátima é uma razão primeira para muita gente vir a Portugal. E são milhões de pessoas que vêm a Portugal especificamente para vir a Fátima. E Fátima ocupa aqui um lugar fundamental, um lugar específico, naturalmente. Eu não diria depois que as pessoas vêm por causa dos espaços religiosos e por razões, digamos, religiosas, a não ser esta em particular. Agora, depois que esse elemento integra a opção por vir e visitar Portugal, isso julgo que sim. As pessoas acabam por procurar o descanso, procurar as nossas belíssimas praias, procurar as serras, enfim, mas depois procurar visitar o nosso património. Vão tomando conhecimento e certamente procuram visitá-lo. Aliás, tem havido até uma promoção muito grande também do património religioso, mesmo até por parte do Turismo de Portugal. O Visit Portugal, de facto, ajuda um pouco nesse contexto. E, portanto, digamos que o património, a dimensão cultural e a dimensão patrimonial é conhecida e é razão, por si também, que se por si só não é razão para visitar o país, é uma mais-valia na visita ao país. Em Portugal, e nomeadamente nos setores da Igreja Católica, pensa-se com frequência a visitar destinos de turismo religioso noutros países. Terra Santa é capaz de ser o principal, que leva muitos portugueses a saírem. Pensa-se também, na sua opinião, Padre Carlos Godinho, como razão de acolhimento nas instâncias da Igreja em Portugal? Pensa-se este fator do turismo é considerado ou de facto a pastoral do turismo ainda é uma obra nacional e pouco mais? A Pastoral do Turismo é uma obra nacional, espero que um bocadinho mais. E muito mais? Mas coloca uma questão em termos, digamos, de saída e de peregrinações. Enfim. As saídas creio que estão pensadas, não é? Estão organizadas. E as entradas também estão? Sim, neste momento nós temos de facto, em termos de saída, temos sobretudo muitas paróquias, e mesmo algumas dioceses, mas sobretudo muitas paróquias e muitos padres até, que programam de facto as viagens e que saem. E pensa-se o turismo religioso em termos de saída também, sim, não é? pensa-se. Agora, de qualquer forma, nós precisamos também de ajudar, de alguma forma, a purificar um pouco estas peregrinações. Porque às vezes pensa-se muito mais na viagem e a viagem, se é de peregrinação, não pode ser meramente uma viagem cultural. Nós estamos precisamente a elaborar Qual é a diferença entre uma e outra? Há uma dimensão cultural sempre na peregrinação, mas a peregrinação pressupõe algum espaço de celebração e algumas formas de celebração, e valorizando, sobretudo, os grandes espaços de celebração. É impensável ir à Terra Santa e não passar por um conjunto de espaços e celebrar aí quando possível. Nesse Acha sentido... que uma peregrinação de uma paróquia isso acontece?
às vezes alguns limites, tem havido alguns limites, e eu tenho ouvido isso de algumas agências de viagem, a vontade de celebrar aqui ou não celebrar ali, enfim, às vezes uma dimensão que pode ter um bocadinho mais em sentido do conhecimento, que é o cultural religioso, mas é essa dimensão celebrativa. E essa dimensão celebrativa é fundamental, é marcante para as pessoas. A peregrinação torna-se marcante precisamente quando a pessoa celebra, e celebra nos espaços sagrados. Nesse sentido, nós estamos a elaborar, dois dos elementos da equipa estão responsabilizados por elaborar um conjunto de orientações, um pequeno desdobrável, com um conjunto de orientações para a organização das peregrinações, do outgoing, pronto, um pouco nessa perspectiva dos grandes espaços de peregrinação no exterior. Claro que o acolhimento, neste momento o acolhimento de peregrinações e a quem vem a Portugal para fazer a peregrinação, esse trabalho tem sido feito ou pelos próprios santuários, e o Santuário de Fátima falo com uma preocupação muito especial, aliás, talvez a grande preocupação ouvi ao reitor do Santuário de Fátima, o Padre Carlos Cabecinhas, precisamente essa perspectiva, ou essa preocupação com o acolhimento, ou então depois são as agências de viagens, muitas vezes, que tratam deste acolhimento e que organizam depois a peregrinação. Eles têm depois também os meios técnicos. Na definição desses itinerários, que palavra tem a dizer a Igreja Católica nas diferentes dioceses? Que contributo dá para a definição de itinerários? Pois, essa é a grande questão, quer dizer, eu penso que nós temos aqui duas questões que depois se complementam e que também entram um bocado nos nossos objetivos para o próximo triênio. Em primeiro lugar, é de facto a constituição de serviços de pastoral de turismo nas dioceses. Esse é um trabalho prioritaríssimo. Aliás, eu defini isso agora para o próximo triênio como a prioridade das prioridades. Que dioceses já têm esse serviço? Neste momento temos já 3 ou 4 dioceses com serviços organizados. Já o referimos noutras ocasiões, o Algarve, que se organizou antes mesmo da Obra Nacional Pastoral de Turismo, mas o Algarve, Bragança, Miranda, Braga, também já. Neste momento, Lisboa tem um serviço organizado e com muita alegria já o manifestei também ao seu diretor. Irá apresentar muito em breve o programa de ação do Secretariado da Pastoral de Turismo do Patriarcado. Porto Alegre Castelo Branco está na perspectiva também de criar um serviço de pastoral de turismo. A própria Diocese de Coimbra, e entra a minha responsabilidade, a própria Diocese de Coimbra, eu já apresentei um documento ao Bispo Diocesano que já aprovado e, portanto, espero em breve podermos avançar e começar com o trabalho também de pastoral de turismo na Diocese de Coimbra. E depois temos outras dioceses que manifestaram já a vontade através dos seus responsáveis. Viseu, Vila Real, enfim, mais uma outra diocese que já manifestou essa vontade de avançar também com este trabalho. Mas faltam muitas outras e penso que não podemos ficar satisfeitos ainda por enquanto. É claro que o ideal é que em cada uma das dioceses existisse este serviço, que depois terá que finalidade essencial? Qual será o contributo para a dinamização do turismo na região que um setor da pastoral do turismo numa diocese vai oferecer? Sim, o serviço, há um conjunto de orientações da própria Santa Sé e o documento, as orientações para a pastoral do turismo do Pontifício Conselho para a pastoral dos migrantes e itinerantes define claramente as competências para a Conferência Episcopal, as competências para as dioceses e as competências das paróquias, as orientações pastorais para cada um destes âmbitos. Naturalmente que o acolhimento é feito nas comunidades, o acolhimento nas celebrações, a informação aos turistas, são pequenas questões que marcam aqui a diferença. Depois, a dimensão dos próprios roteiros, e era o que estávamos a comentar há pouco, a definição de roteiros, dar a conhecer o seu próprio património. São os dioceses que conhecem o seu património, que podem elaborar pequenos roteiros. Esperemos enviar daqui a algum tempo, enfim, um pequeno formulário para que as pessoas possam preencher e possamos disponibilizar isso depois também na nossa página web, os roteiros, portanto, a definir por cada uma das dioceses. Essa definição, até porque muitas vezes os operadores turísticos não têm conhecimento desses espaços. E são espaços belíssimos, mas que as pessoas dizem, nós não conhecíamos, desconhecíamos, porque não os demos a conhecer. Portanto, cabe também esse trabalho, entre muitas outras realidades, naturalmente, a questão da abertura das igrejas, a disponibilização do património, o acompanhamento, enfim, há um conjunto de atividades que diria, no essencial, pois a pastoral do turismo passa efetivamente pelas próprias comunidades, pelas dioceses e, essencialmente, depois pelas paróquias. São as comunidades de acolhimento. Não é? Um serviço que ganha particular visibilidade no período de verão, aqui em Portugal, apesar que, enfim, os turistas já se vão acolhendo ao longo do ano inteiro. Exatamente, exatamente. Mas por ser um tempo de férias também para muitos portugueses, a Obra Nacional da Pastoral do Turismo divulga uma mensagem este ano centrada na família. Em que contexto surge a escolha deste tema da família?
De algum modo, enfim, pareceu-nos oportuno escrever a mensagem para este ano, precisamente centrada na temática da família, exatamente com a designação pastoral do turismo e família, precisamente porque estamos no ano em que celebramos o 14º Sínodo dos Bispos e com a temática, precisamente, vocação e missão da família na Igreja no mundo contemporâneo. E, portanto, pareceu-nos que era oportuno, em sintonia com a Igreja, escrever esta nota sobre a família. E porque a pastoral familiar é importante e porque, de facto, o turismo muito pode contribuir também neste contexto da vivência familiar. Uma das sugestões que fazem é que se programem férias em família. Não é normal que assim aconteça? Sim, eventualmente sim. Isto depois dependerá, cada família saberá de si, mas é natural que as pessoas programem, mas talvez a programação em família muitas vezes se faça muito mais, eventualmente, enfim, com base, enfim, num conjunto de questões práticas, o que vamos visitar, onde vamos, como vamos, onde ficamos, enfim. Há aspectos depois que eventualmente podem não se privilegiar tanto, daí que nós apenas lembramos e propomos os espaços de partilha, os espaços de diálogo, as atividades conjuntas entre pais e filhos, enfim. E que contributo dá essa programação? Porque, pelo que me dizem, então não se trata só de passar férias em famílias, também de as programar, não é? Exatamente. Também de as programar. Que contributo dá essa programação e depois o tempo de férias em família ao fortalecimento dos laços familiares, como creio que também refere o texto? É exatamente isso que acabei de referir. Na medida em que as férias são programadas, naturalmente que eu refiro a programação porque a programação pressupõe a execução e, portanto, não há necessidade depois de estar a repetir os mesmos conteúdos no outro contexto. Mas se a família é um espaço de comunhão, de vivência, assente na realidade do amor, se é um espaço de partilha, se é um espaço de facto de diálogo, onde as pessoas aprendem os grandes valores, naturalmente que esta partilha em comum e depois de crescimento, naturalmente há aqui essa dimensão de crescimento em conjunto, enriquecimento mútuo entre pais e filhos, naturalmente que há aspectos a privilegiar. Desde logo a questão da programação de atividades conjuntas. É muito fácil hoje termos os pais com um tipo de interesse, os filhos com outro tipo de interesses, sobretudo se são já adolescentes ou jovens, ter algum tempo para estar em conjunto. Daí que nós refiramos, nomeadamente, aspectos muito concretos. A questão do horário, dos horários comuns, o tempo das refeições, o antes ou depois das refeições, reservar algum tempo para estarem uns com os outros, para dialogar, para se escutarem, porque no cotidiano as pessoas têm muito mais dificuldade em ter este tempo e esta disponibilidade para se ouvir e para se escutarem. Isso é fundamental, bem como depois programar atividades que são partilhadas por pais e filhos. Apesar das diferenças, certamente são enriquecimento mútuo para uns e para outros, com aprendizagens, com a capacidade, digamos, para além da aprendizagem que é feita, mas também essa capacidade, digamos, de partilha e, ao mesmo tempo, diria ainda mesmo, a capacidade, digamos, de ceder também diante do outro e de valorizar o outro nas suas opções. Passos concretos para o tal fortalecimento, né, dos laços familiares a comunhão, de que fala. Acredito que há um problema, infelizmente, que permanece, que afeta muitos portugueses, os que não podem ter férias, os que não só não podem ter férias em família, como não podem ter férias, não é? Esse direito, o que interessa fazer para que ele de facto seja salvaguardado e todos os trabalhadores tenham um tempo de descanso? Sim, eu penso que nós temos que ter também essa preocupação e não podemos olhar nesta perspectiva do bem comum. O bem comum entende-se de facto como o bem total da pessoa e digamos que toda a gente tem que se ver salvaguardado o direito ao trabalho, que é já uma realidade hoje tão difícil, mas depois também o direito às férias, o direito ao descanso. Claro que estas questões se cruzam depois com algumas realidades que têm a ver, precisamente, com as condições económicas. Hoje há gente que tem consignado ou consagrado o direito às férias, mas que opta por fazer do tempo de férias o tempo de algum outro trabalho como compensatório, digamos, para as suas necessidades, ou eventualmente não sair precisamente por não ter recursos para. E esta é uma realidade que nos deve preocupar a todos e que se cruza, sobretudo, com o contexto em que nós vivemos. Também nós, nesse sentido, devemos, de facto, lutar
lutar para que as pessoas tenham esse direito às férias, porque depois entra aqui o descanso, entra aqui o conhecimento, entra aqui a possibilidade de alargar horizontes, o poder viajar é sempre uma realidade tão enriquecedora. Eu penso que toda a gente devia ter este direito assegurado a poder valorizar-se como pessoa, não apenas o trabalho, porque nós depois vemos pessoas que vivem uma vida inteira esmagados pelo trabalho, pela necessidade de dar resposta à sua realidade cotidiana, mas depois sem esse tempo também para a criatividade, para a valorização, digamos, pessoal, para o seu crescimento pessoal, para essa aprendizagem, para essa capacidade de poder valorizar a sua perspectiva cultural. Isso é essencial, é essencial. Acho que é um direito que deve assistir a todos. Entre as propostas de ação que a Obra Nacional da Pastoral do Turismo faz, está essa programação de férias em família, o acolhimento, que aqui já falamos também nesta conversa, e uma terceira proposta de respeito ao testemunho de vivência cristã também em tempo de férias. Com que objetivo fazem esta proposta aqui neste documento? O testemunho de vida cristã que é referido nesta nota passa essencialmente pelas equipas de pastoral familiar das comunidades. De algum modo, isto inspira-se um pouco nessa perspectiva também que a Igreja nos propõe, de que a melhor forma de viver a pastoral familiar é o testemunho dos próprios casais cristãos. E penso que as comunidades darão um sinal muito positivo e, sobretudo, serão um grande testemunho do Evangelho da família, tomando aqui uma expressão da própria Igreja na hora presente, se forem efetivamente, como casal, testemunho para aqueles que chegam, quer no contexto da comunidade cristã, quer no contexto da comunidade civil, quer no espaço de trabalho, quer no espaço de acolhimento, inclusivamente, onde os turistas se alojam, onde tomam as suas refeições, enfim. Naturalmente que esse é um desafio, mas depois que pode ser vivido também de forma concreta pelas próprias comunidades. No ano em que nós olhamos para o sino da família, por que não alguma reflexão com os párocos e com as equipas pastoral familiar nas paróquias em torno da família, a propor a quem visita? Por que não a possibilidade de se escrever uma pequena mensagem, seja um simples flyer, ou seja mesmo uma mensagem dirigida aos casais que visitam a comunidade? Por que não uma reflexão, uma reunião, um debate, diálogo? Há aqui um espaço imenso de criatividade que a comunidade cristã pode viver também, como proposta que depois faz chegar a quem estiver interessado, naturalmente, daqueles que visitam a comunidade cristã. Indo além dos horários das missas, simplesmente. Sim. Que já é um grande... Sim. A primeira forma de acolhimento será sempre a Eucaristia dominical de um modo particular. E aí acolher com uma palavra de saudação, mas acolher até muitas vezes integrando na própria celebração, quando possível, sobretudo aqueles que já têm experiência de participação na sua comunidade cristã. Essa é uma primeira forma, mas depois existem essas outras formas que acabo de referir. E que podem marcar também as férias de muitos turistas em Portugal. Padre Carlos Godinho, agradeço ter estado neste programa. Votos de boas férias. Muito obrigado. Quando elas chegarem também. E muito obrigado por ter estado aqui a apresentar as propostas da Pastoral de Turismo para o tempo de férias. Esperamos que as possa ter e que sejam passadas em família. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.